Palmeiras assina com um novo zagueiro e põe uma multa de mais de R$ 500 milhão para o exterior. Tem também o Zubeldia, técnico do São Paulo, entregando o jogo do Abel lá, né? Falando sobre o Abel e o Palmeiras lá na Argentina. E também um assunto muito importante que é, e como isso impacta, né, o futebol e o nosso Brasilzão em geral, que é a Caixa. O Banco Caixa topando renegociar aí a dívida do Corinthians, né? O pagamento, né, do Itaquerão. E um gráfico que escancara a diferença entre Palmeiras e São Paulo, pelo menos as gestões, né? A diferença das gestões de Palmeiras e São Paulo na hora de vender seus jogadores, viu, amigo? São 4 assuntos aqui que nós vamos trazendo para você na tarde dessa terça-feira, dia 9 de setembro. Então vamos junto, cara. Você que já conhece o nosso trabalho, por gentileza, só te peço aquele like maroto, que é rapidinho aí, em 2 segundinhos você faz. E você que não conhece o nosso trabalho ainda, por gentileza, cara, fica até o final do vídeo se você curtir. E se o vídeo te agregar também, aí sim você deixa o like e se inscreve no canal também. E muito prazer, né? Primeiro de tudo, eu sou Bruno Ramos e na companhia do meu amigo Arlan Dias, todo santo dia, a gente traz aqui para vocês informação, resenha, debate, entretenimento sobre futebol e Palmeiras, que é o que nos interessa aqui também. Fechado, meus amigos? Vamos lá do começo, então, ó. Tem um gráfico muito curioso que mostra, escancara a diferença entre São Paulo e Palmeiras. Se puder pôr na tela aí, Arlan, por gentileza, que são as vendas dos atletas da base do São Paulo e Palmeiras. Ó. O São Paulo vendeu o Henrique, o Ferreira, o Alves e o William Gomes por 34 milhões de euros. E só o Vitor Reis, que foi vendido aí no começo do ano, vale mais do que todos eles, né? Pelo menos no valor aí, 37 milhões de euros, na boa. E que bom, né? Acabaram com o São Paulo, né, bicho? Essa arte aí, inclusive, é lá da mídia da sua esposa, né? Do Arquibancada Tricolor, aí, dando os créditos para eles pela arte. Mas olha o quanto isso é bizarro e isso escancara a diferença das gestões, né? Na maneira de conduzir a sua base e é realmente isso, né? Na maneira de gerir os seus talentos. E tem alguns pontos aqui ainda, né? Porque o Vitor Reis, a gente sabe que não era titular absoluto, né? Ele entrava em alguns jogos, ajudou, fez gol contra o Corinthians e tal, mas não era titular absoluto, né? Já o São Paulo, o Henrique Carmo estava tendo bastante oportunidade recentemente. O Matheus Alves chegou a ser titular, alguns bons jogos. O Lucas Ferreira também chegou a ser titular. E o William Gomes também, em algum momento, o William Gomes acho que um pouquinho menos. E foi pro Porto, né? Inclusive jogou contra a gente lá no Mundial, e aí o Vitor Reis com muito menos oportunidade, e o mais importante, daqui é só atacante e meio campo. O Vitor Reis é zagueiro. Acho que isso é o que mais assusta, né? Porque a gente tá falando, a gente sempre sabe que é o normal do futebol, né? Quanto mais perto do gol, mais caro, então, geralmente é. E aqui a gente tá falando de 4 atacantes aí, juntos não dando preço de um zagueiro, né? E aí, pô, a torcida do São Paulo ficou maluca, né? E assim, eles estavam até relevando, mas o Henrique Carmo, ele estava entrando em alguns jogos e até, tipo, mudando os jogos recentemente, né? E aí o São Paulo já tá com problema no elenco, tá sem centroavante, né? Que teve os seus lesionados, não conseguiu o Marcos Leonardo. Parece que foi tudo culminando até chegar nesse daí. E aí os caras ficaram malucos, né? Ontem eu ouvi o dia inteiro os caras usando de exemplo o Palmeiras, e é muito karma mesmo, né? Porque há pouco tempo atrás a gente teve o bom exemplo do Ilcinho, né, que escolheu a base do São Paulo. E vamos ser sinceros, a gente reclama dele? Reclama, mas na época eu acho que eu e você escolheria também, porque a base do São Paulo era um exemplo e a do Palmeiras era jogada, né? Hoje em dia já mudou totalmente. A base do São Paulo hoje em dia é boa, tem ali seu CT lá em Cotia e tal, mas nem se compara. Hoje o Palmeiras realmente está dominando essa área no futebol brasileiro. E, cara, é até triste para eles, porque a diretoria do São Paulo fala muito de austeridade, né? Mas na prática os caras praticam outra coisa. O clube entrou em processo de recuperação financeira e mantém um elenco caríssimo. O São Paulo também vai ser outro. Tomou transfer ban, né? Tomou transfer ban e vai ser outro que vai ser muito prejudicado com o fair play financeiro. Essas projeções aí indicam que o passivo dos caras chega a uma casa de 1 bilhão. Fala-se muito de Corinthians, fala-se muito de Galo também, mas poucos falam de São Paulo, viu? 1 bilhão pode chegar ao fim da temporada sob a gestão Júlio Casares. E esse discurso aí ele alterna entre a necessidade dos caras conterem gastos e essa tentação aí de investir no mercado, né? Porque você olha, por exemplo, você tem o Calheri, o Oscar, o Lucas, que eles contrataram já em situação financeira difícil, e eles tiveram uma aposta frustrada no Rames Rodrigues, que... Todos lesionados que você citou aí. Todos lesionados. Vale pensar que é culpa do gramado do Allianz, todos também? Não sei, né? E o São Paulo ele já desperdiçou aí a oportunidade até de se reestruturar na era do Leco, né?
quando a dívida aumentou, eles tiveram um impacto bastante negativo lá com o Daniel Alves, e agora eles correm o risco aí de pelo menos repetir o mesmo erro, que eles contratam caro, tentaram até fazer aí um caos financeiro com o Marcos Leonardo. Então, assim, acho que ninguém quer passar por aquela época que o Palmeiras passou, né? Em 2013, 2014, em que você tem que sangrar. O Flamengo também passou, vamos ser honestos, né? O Flamengo ganhou uma Copa do Brasil em 2013 no susto, mas ninguém quer passar por esse período de sangrar, que você tem que enxugar a conta, que você tem que organizar o orçamento, né? E esses reflexos aí, eles ficam evidentes no mercado também, a necessidade de você vender jovens promissores por valores bem menores, né? Você vai olhar o que o Palmeiras faz aí, o Palmeiras o Palmeiras não precisa vender. Se chegar uma oferta do Zenit por 95 milhões de reais por Riquelme, o Palmeiras não precisa vender, o Palmeiras já bateu sua meta de arrecadação. E aí o Palmeiras consegue, quando você não tem a necessidade de fazer negócio, a sua barganha é muito maior. Os caras estão com a corda no pescoço, né? Isso aí já é um agravante gigantesco para os caras negociarem. Né? E tem uma coisa na diretoria deles que é o lance do falastrão, né? Tanto o Casares quanto o Belmonte, olha isso aqui que ele soltou. Acabou. Quem comprou do São Paulo barato, comprou. São Paulo agora, felizmente, graças ao trabalho de tanta gente, sabe, da diretoria feminina, do presidente Júlio, de todo mundo. Enfim, ele falou isso, obviamente que isso aqui ó, não é nem o trabalho que a gente precisa, viu? São os próprios São Paulinos resgatando. A gente reclama da Leila às vezes que ela aparece bastante, fala e tal, mas a Leila tem esse perfil, mas pelo menos ela gere bem, né? Agora os caras, eles falam pra caramba e gerem mal, isso é impressionante, velho. A Leila também falastrona um pouquinho, né? Você lembra lá do Palmeiras não é departamento médico, isso aí, isso aí caiu mal, né? Vale lembrar. Então, isso aí escancara a diferença, o momento, né? A gente trouxe para vocês aqui esse comparativo, só para vocês verem que é natural, todos os clubes do Brasil, eles precisam fazer caixa com a base acaba sendo lógico, para ganho técnico, mas primeiro de tudo para geração de caixa para o clube se manter aqui no Brasil, com a sua folha salarial profissional, né? E agora vamos falar aqui do poste mijando no cachorro, né? Da banana comendo o macaco, que é a situação. Isso envolve o futebol brasileiro, né? Isso afeta o Palmeiras, sim, afeta o Palmeiras, porque isso envolve a competitividade do futebol, isso envolve, para mim, uma manobra não legal, né? Que é o que? Mais uma vez, a Caixa topando renegociar com o Corinthians a dívida da Arena e propondo um modelo de pagamento. Sim, um banco estatal renegociando mais uma dívida aí de um clube que arrecada bilhão, né? A Caixa ela está aberta a renegociar com o Corinthians a forma de pagamento da dívida da Neoquímica Arena, e o Carlos Antônio Vieira Fernandes, presidente do Banco Estatal, ele contou que ele soube pela imprensa das declarações do Romeu Tuma Júnior, que falou que o Corinthians a sugestão era não pagar, né? Não pagar o atual modelo. O cara sugeriu não pagar, porque de fato já é uma dívida impagável para os caras, né? Para eles é até melhor que eles realmente não. No Brasil, né? No Brasil compensa fazer isso. Você não pagar a dívida, deixar ela morrer, né? E você rolar essa dívida para frente. Então, o Carlos Fernandes ele afirmou que ainda não foi procurado, mas está aberto a qualquer momento a ter um diálogo aí para que possam entender a proposta financeira do banco, né, um fundo de investimento que possibilita o Corinthians quitar a dívida e ainda ter ganhos com a operação. Ele falou assim, a última proposta de quando a gente conversou com o Corinthians é uma proposta com a seguinte racionalidade: nós aceitaríamos pegar a garantia da dívida e ela viria de um fundo de investimento e nós venderíamos cotas desse fundo de investimentos na base de R$100 para torcedores. Se você, Corinthians, diz que tem 35 milhões de torcedores e pega 15 milhões desses torcedores, com cada um comprando uma cota, e sei que tem gente que compraria muito mais do que uma. R$100 sobraria dinheiro ainda para fazer um monte de coisa, além de pagar a dívida, quitaria a dívida e ficaria com esse fundo, com o estádio vinculado a ele. Tudo dentro de um fundo de investimento. Não parece um sketch de The Office isso? Não parece que escrever o roteiro mais absurdo possível. E não para por aí, O lucro do fundo seria do próprio Corinthians para eles fazerem o que quiserem, mas quitaria a dívida. Eu tenho certeza que os torcedores do Corinthians estariam. Ele está sugerindo uma outra vaquinha. O presidente de um banco estatal está sugerindo uma outra vaquinha. Desculpem o palavrão, eu não costumo falar palavrão, mas isso mostra o quanto nós estamos fodidos, né? Isso mostra no sentido, né? Porque estamos falando de um banco estatal, senhores, de um banco estatal. E esse acordo entre Corinthians e Caixa ele foi assinado em 2022, sob a gestão do Duílio, né?
E no centro de renegociação teve ampliação ali na carência do pagamento do financiamento, e o clube iniciou o pagamento dos juros pelo repasse a partir de 2023. E a quitação sobre o valor principal da dívida, ela começou a ser pago apenas em 2025. Então, a dívida do clube em relação à Neoquímica Arena está na casa dos 710 milhões de reais, sendo reajustada aí anualmente com base no CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário, e hoje em 14,90% mais 2%, ou seja, uma dívida impagável, e óbvio que os caras vão rolar essa dívida, né? Então, aí vai o meu questionamento, né, amigo? É muito bom ler isso, é muito bom saber isso, que é um banco estatal, né? A Caixa Econômica Federal faz isso para um clube de futebol que fatura bilhões anualmente. Com certeza, né? Ela vai fazer o mesmo pelo cidadão, que se ele atrasar aí a sua CDHU 3 meses, ela vai perdoar a dívida, não vai? Meu Deus do céu. Atrasa 2 meses, já tem mensagem já pro fiador. E, cara, o que eu até comentei antes, né? Essa matéria, essa informação, ela surgiu quase que como a tal da agenda positiva, né? Para sempre o torcedor tem uma esperança, acho que agora vai. Eu até dei uma breve pesquisada aqui. O Corinthians já renegociou 4 vezes com a Caixa. Renegociou 4 vezes. Então ele já negociou e deixou de cumprir 4 vezes. 3, né? Depois ele negocia essa mais recente e já tá deixando de cumprir de novo. E aí eu até tinha falado um número meio abaixo da vaquinha da Gaviões lá. É um número maior. A Gaviões conseguiu 900 mil doadores em 286 dias. Então, assim, talvez dê 1 milhão em um ano. O cara falou em 15 milhões. E aí cai um pouquinho na falta de noção de realidade, né? Porque quando você fala de 100 reais, é tudo, pô, mas 100 reais qualquer um pode doar. Não é qualquer um que pode doar, velho. Não é qualquer um. 100 reais hoje em dia faz muita falta. E ninguém, assim, eu arrisco dizer que nenhuma torcida do Brasil teria 15 milhões de pessoas doando, porque é muita gente, cara. É muita gente. É uma necessidade de engajamento, né? O cara do marketing teria que ser o maior gênio do mundo para você conseguir 15 milhões de doações a 100 reais. É um negócio muito acima, assim. Então os caras acho que vão... Acho não, né? A Caixa vai empurrando com a barriga, o Corinthians também vai ficando, né? Igual o Vampeta fala, ele finge que paga, finge que joga, a Caixa finge que um dia vai receber e o Corinthians finge que um dia vai pagar. É que dessa vez o cara do Corinthians lá foi mais sincero, né? Já falou que não tem como pagar mesmo. E você imagina que maluco. Se o Corinthians do dia pra noite pagasse essa dívida, eles ainda teriam uma dívida absurda. Né? Tipo, não ia resolver tanta coisa assim também. É que nem os caras estão falando que semana que vem, ano que vem, tem fair play financeiro. Cara, eu sinceramente acho que esse fair play financeiro aí vai ser só pra gringo ver, né? O famoso só pra gringo ver, não vai dar em nada. Vamos aguardar aí qual vão ser as diretrizes do fair play financeiro. Mas eu creio que os caras vão colocar um monte de asterisco aí, porque se você aplicar o fair play financeiro como ele tem que ser aplicado, tu pode deixar o Corinthians em umas 5, 6, 7, 10 janelas sem contratar, tranquilamente. E aí fica esse porém, né? O São Paulo também. E aí você traz, ainda nesse assunto, né? Construiu o estádio com dinheiro público, não pagou, e agora o banco que controla o dinheiro da maioria dos brasileiros vai renegociar a dívida de uma empresa privada. Eu vou te contar, viu? É genial, mas o problema é o Palmeiras e a Crefisa, viu, rapaziada? Esse é o problema. O problema é o Palmeiras que depende, né, da Crefisa. A Crefisa saiu aí, o Palmeiras fechou, né? Acho que acabou o Palmeiras porque a Crefisa saiu. É isso, meus amigos. Vamos para a nossa próxima notícia aqui, que isso aqui, ó, é falar para você, me tira do sério, viu? Vamos lá falar aqui sobre o Zubeldia. O Zubeldia, ele analisou o confronto entre Palmeiras e River, né? Tem uma fala dele aqui, a gente vai tentar colocar na tela, pelo menos travar a imagem, né? Que ele falando o seguinte: Palmeiras e River eles jogam, né? 17 e 24 aí pelas quartas da Conmebol Libertadores, e ele foi na ESPN da Argentina, ele que treinou São Paulo 24 e 25, ele analisou o futebol aí do Palmeiras e dos argentinos e falou sobre o Abel Ferreira. No, me tocó dirigir en Liga, ¿no? Y es un calendario un poquito más descomprimido, es un calendario más liviano. Entonces el calendario acá hace una mala pasada para los equipos de Brasil. Mira. Llegan muy desgastados. Claro. Entonces, no solo desgastados físicamente, sino mediáticamente, ¿viste? Es un torneo muy intenso, mentalmente agotador. Sí, te quema. Agotador. Pero la pregunta es si River puede estar a la altura de Palmeiras. Pero yendo a lo que me decía Arcucci, el tema es que depende cómo lo encontrás al equipo brasilero. ¿En qué momento lo agarras? Por eso ¿En qué momento del año, digamos? No es algo lineal. Por ese momento del año, digamos. Vos agarrás
un Flamengo lo agarraste bien finito, por calendario, por lo que sea, y bueno, porque tiene jugadores de selección, porque tiene una inversión, lo mismo te pasa con Palmeiras. Pero la presión es importante. Ya digo, Abel tendría que ser una especie de dios ahí en Palmeiras, y sin embargo lo siguen cuestionando. ¿Vos a River lo ves ahora Yo parejo? River, el modelo River, porque Gallardo es muy respetado, Sí. porque ha hecho esto que dije, desde que llegó Gallardo, corríjanme si no es así, ¿no? Tuvo 3 ventanas de libro de pases, entonces las 3 ventanas de libro de pases La reventó todo. La Explotó reventó. todo. reajustás Y fuerte. hasta tus propios errores. Fuerte. Sí, Sí, claro. Mira, reajustás a tus propios errores. Muy bien. Y eso hace que verdad. ya naturalmente con un estadio de cuántas personas, una 86.000. localidad, 86.000. dicen que la cancha es muy rápido, yo no estuve. Yo por eso cuando jugamos la Copa Libertadores dije, tengo que salir primero o segundo de la general. Y tuvimos un montón de dificultades y no era fácil. ¿Por qué? Porque no quería terminar por atrás de River por el tema de cerrar los partidos, ¿viste? En River. En River. Y bueno, para resumir, el fútbol brasileiro depende cómo lo agarres, en qué momento. Bom, aqui em resumo, né, trazer o que ele disse, né, resumir para vocês aqui o que o Zubeldia falou, ele basicamente falou que o Abel ele teria que ser uma espécie de Deus no Palmeiras, porém a torcida o segue questionando. É curioso com essa visão de fora, né, o pessoal acha que é um crime, às vezes você dá uma cornetadinha, né, você dá uma questionada no Abel, né. E ele viveu de perto isso daí, né? Ele, inclusive, tão intenso quanto. Eu acho que ele é até mais intenso que o Abel, né? Ele falando da questão física ali, do momento do ano, né? Que como pode chegar as equipes, é porque também os técnicos olhando de fora, a gente já falou sobre isso, né? Mas eu imagino que para um técnico seja mais absurdo o cara olhar de fora e falar, mano, ele já passou por tudo isso, tá ligado? Porque o Zubeldia, na hora que deu uma apertada ali no São Paulo, já demitiram. Né, e se for ver tudo que o Abel já passou no Palmeiras, até porque, como ele fala, refém do sucesso, né? Tipo, quando perdeu Recopa, Supercopa, tava sendo refém do sucesso, porque só tava lá porque tinha ganhado os títulos, né? E mesmo assim se manteve, agora com o desempenho abaixo se manteve, perdendo o Paulista pro rival, perdendo a Copa do Brasil ali, sendo eliminado. Então, acho que imagina para um técnico que olha de fora, né? O que o Abel tem segurado, ele deve ter um pouquinho de inveja, um pouquinho também de não entender, né? Como que pode, pô? Já passei por coisa bem menor, me demitiram, né? Ainda mais os que já passaram para o futebol brasileiro, que tem bem menos paciência. Enfim, pessoal aí falando a respeito do Monumental, né? Do Monumental também ser temido, né? Ele fala que o pessoal prefere evitar o Monumental, então. Até aqui tudo dentro do previsto, porque vai ser um clima ali realmente de Libertadores, vão ser 90 mil argentinos ali pulando, né, cara, para tentar empurrar o River nesse primeiro jogo, e o Palmeiras precisa ter muita calma, precisa ter muito sangue frio mesmo para jogar aí, porque dependendo do resultado, como voltar, ou volta encaminhado, né, e também pode voltar aí se complicando para o segundo jogo. O Palmeiras tem que tomar cuidado, muito cuidado com esse jogo no Monumental de Nunes. E antes da gente entrar no nosso próximo assunto aqui, um recadinho rápido para vocês. Hoje tem eliminatórias, Bolívia e Brasil, e se você fizer a sua fezinha lá na KTO, se acertou a sua aposta, lucro é teu. Se você errar, a KTO te devolve até R$25, mas é válido para Bolívia e Brasil. Tem um QR Code aqui na tela e um link fixado aqui nos comentários. Só você abrir a tua conta lá, tá? Que você está participando da chance, você cria, né, primeiro a tua conta na KTO e você ativa a chance extra na aba promoções. Aí você vai lá, ó, tem Bolívia e Brasil. Você usa a função criar aposta e você coloca 3 ou mais seleções e tem que dar uma odd acima de 3. Exemplo, sei lá, gol do Estevão, mais de 4 cartões amarelos e mais de 3 escanteios. Um exemplo aqui, tá? Que eu tô dando para vocês. Tem 3 seleções. Deu acima de odd 3, você manda ver, tá participando da chance extra. Então chega mais, se você fizer o que eu comentei contigo aqui, criar tua conta na KTO, ativou a chance extra e fez 3 seleções aí acima de odd 3 em Brasil e Bolívia, cara, você tem uma chance extra lá. Jogue com o coração, mas com bônus garantido aí se você errar, tá? E também com muita responsabilidade, que é só para maiores de idade. Valeu, KTO, tamo junto, cria tua conta aqui, ó, QR Code aqui embaixo e link fixado nos comentários. E vamos à nossa próxima notícia, que é o Palmeiras assinando com um zagueiro de 1,90 m para o Sub-20. Ele colocou uma multa de 637 milhões para o exterior, que é o Thiago Baroni, de 19 anos, ele que estava no Curitiba e fechou contrato até
janeiro de 2027. Ele atuava desde o Sub-17, o contrato dele tem multa de 100 milhões de euros, 637 milhões de reais, para clubes do exterior. E com esse acerto intermediado aí pela Web Soccer, a divisão dos direitos econômicos ficou assim, ó, o Palmeiras tem 58%, Curitiba fica com 30%, e o Ibrachina mantém 12%. Thiago Baroni, ele é canhoto e ele tem cidadania italiana. Ele foi capitão do Curitiba na última Copa São Paulo, e ele se junta aí ao elenco do Lucas Andrade, que conquistou no mês passado aí o Brasileirão Sub-20. Então, Palmeiras fazendo mais uma captação e realmente como é que eles falam? As prerrogativas, né, do Lucas Baroni, o pessoal, olha o tamanho do moleque, tá maluco, rapaz. Marca o goleiro, né? Então, cara, são muito boas, dizem que é um excelente zagueiro e quem sabe aí pode estar despontando no profissional, né, cara, em breve. E tem que. Isso é um trabalho totalmente de João Paulo Sampaio, né? Teve um tempo atrás, eu acho que foi o próprio Corinthians, o Corinthians encheu muito saco com esse lance do Palmeiras Capital Jovens, até que o João Paulo Sampaio denunciou eles lá e tiraram o Corinthians no negócio da base, porque os caras viram que eles estavam fazendo coisa errada. Mas esse trabalho aí, ele é muito bom para todo mundo, né? Tipo, se ele continuasse no Curitiba e fosse pro profissional, Curitiba hoje tá na Série B, provavelmente vai subir, né? O Curitiba não tem a mesma força de vender do que o Palmeiras. Então, provavelmente, essa porcentagem, né, a venda dele agora, a porcentagem que o Curitiba vai conseguir na revenda é maior do que se o Curitiba vendesse direto dele para algum time da Europa, né? Então, é um trabalho bem feito, é um trabalho que faz total noção. E quem sabe, né, 1,90m, o moleque que tem 19 ainda cresce mal, tem um pouquinho ainda, 19 anos, cresce até quando? Eu parei com 13 anos de crescer, mas ele acho que ainda, até 1,95 acho que vai. 18, né? Costuma parar ali nos 18 anos, para de crescer. Então, vamos ver. Pegou mal isso aí, né? Até os 18 para de crescer, até os 18 anos, tá, gente? Até os 18 anos, lá ele 1 bilhão de vezes. Até os 18 anos costuma parar de crescer. Então é isso, ó. Palmeiras contratou o Thiago Baroni. Deixa eu ver, não errei o nome dele, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, ele foi contratado pelo Palmeiras, 19 anos de idade. No Curitiba, até janeiro de 2027 no Palmeiras, e enfim, um destaque aí, né? Um destaque da base do futebol brasileiro e pode despontar, já tem a multa altíssima. Palmeiras aí captando, fazendo uma boa captação no futebol brasileiro, então vamos aguardar aí para ver se ele desponta também. O que você pensa a respeito, meus amigos? Deixa aí no comentário, é muito importante para a gente a sua opinião. A gente trouxe 4 assuntos aqui para vocês. Falamos da diferença, né, hoje entre as vendas do São Paulo e do Palmeiras na base. Falamos também sobre a renegociação aí do Corinthians com a Caixa. Teve também o Zubeldia falando do Abel Ferreira e agora o Palmeiras contratando o Thiago Baroni, de 19 anos, do Curitiba. Perfeito, meus amigos? O que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários, é muito importante a sua opinião. Like no vídeo, que é muito importante também pra gente. Se inscreve no canal, faz a paradinha inteira aí, que hoje a gente volta. Hoje não, né? Hoje é difícil que tem data FIFA, a não ser que o Flaco meta um gol de bicicleta, dê uma assistência pro Messi, faça um hat-trick, pode ser que a gente volte hoje ainda. Mas é isso. Valeu? Abração pra vocês e até o próximo vídeo.